Olá, saudações a todos. Hoje viemos através deste vídeo para falarmos à volta de uma temática bastante pertinente sobre as infecções de vias aéreas superiores. É importante aqui salientar que o objetivo principal deste vídeo, desta aula, é fazermos uma abordagem, portanto, resumida sobre as infecções de vias aéreas, portanto, superiores, mais comuns. É importante deixarmos isso claro. Não vamos falar de todas, obviamente que o vídeo será muito longo, mas vamos abordar, portanto, sobre as principais infecções, portanto, que acometem as vias aéreas superiores. Entretanto, vale também lembrar que as infecções das vias aéreas superiores constituem um dos motivos comuns de visita aos nossos consultores, para os nossos pacientes. Logo, é importante tanto falarmos sobre esta temática, de modo a atualizarmos o manejo, portanto, no que tem a ver com o diagnóstico, com o tratamento e também com a prevenção à volta destas infecções. Um outro dado importante aqui salientar é que as pesquisas, os estudos à volta ou referentes a estas infecções, é que elas não só são importantes no ambiente hospitalar, assim como também são importantes na comunidade de modo geral, uma vez que aumentam cada vez mais, portanto, o número de pessoas acometidas por estas infecções a nível do mundo. As infecções das vias aéreas, portanto, superiores, elas são, na maioria das vezes, causadas, portanto, por vírus. Vírus como o rinovírus, vírus como o adenovírus, enterovírus, portanto, o vírus de influenza, serotipos, portanto, A, B e C, e vírus para a influenza, serotipo 1, 2 e 3. Portanto, sem falarmos então do atual coronavírus. Mas também não são só causados, portanto, por vírus, assim também como as infecções das vias aéreas, portanto, superiores, também são causadas, portanto, por bactérias. Entretanto, não são só as bactérias, assim como também outros micro-organismos. Portanto, por causa desta incidência, torna-se importante fazer uma distinção de quando é que nós estamos diante de um quadro, portanto, viral, de um quadro bacteriano. É importante aqui também lembrarmos que, geralmente, as infecções das vias aéreas, portanto, superiores, causadas maioritariamente por vírus, acometem principalmente crianças menores de 3 anos. Ou seja, é um pouco incomum as crianças menores, portanto, desta idade, serem acometidas por bactérias. Vale também aqui lembrar que estas infecções, portanto, das vias aéreas superiores, elas, na maioria das vezes, são comuns, portanto, em épocas frias, não é? Em épocas com temperaturas mais baixas do ano, como no outono e no inverno. Portanto, é importante que durante esta época tomem-se medidas para nos prevenirmos destas doenças que, portanto, todos nós estamos suscetíveis. A questão que não se cala é: o que são então infecções das vias aéreas superiores? As infecções das vias aéreas superiores é um termo, portanto, é uma expressão abrangente para se referir, portanto, de todas as infecções que acometem as vias, não é? Qualquer área ou qualquer parte das vias aéreas, portanto, superiores. Como já dissemos anteriormente, elas são causadas, portanto, maioritariamente por vírus, não é? Vírus que nós também já fizemos questão de mencionar, portanto, um pouco mais lá acima. Porém, nós não podemos simplesmente definir aquilo que são as infecções das vias aéreas superiores, sem, no entanto, sabermos de como é que é composta esta via, não é? Esta via respiratória superior. Portanto, a via respiratória superior, ela é composta pela cavidade, portanto, oral, é composta pela cavidade nasal, também é composta, portanto, pelos seios paranasais,
pela faringe, tanto pela faringe, laringe e, portanto, um pouco mais abaixo, não é? pela parte superior da traqueia. Como dizia há pouco tempo, nós não temos muito tempo para abordarmos sobre todas as infecções que acometem, portanto, a via aérea superior. Entretanto, nós vamos abordar as principais síndromes, não é? Ou os principais síndromes que acometem a via aérea, portanto, superior. Nós vamos abordar, por exemplo, da síndrome não é? A famosa rinocinusite. Vamos falar da faringoamigdalite ou faringotonsilite. E, por último, vamos então falar de laringotraqueite. Pois bem, então o que é uma rinocinusite? Uma rinocinusite não é nada mais, não é nada menos do que uma inflamação combinada, quer seja da mucosa nasal, assim como dos seios paranasais. Portanto, a isto nós chamamos de rinocinusite. Vale também aqui recordarmos que 80% no entanto, das causas da rinocinusite surge em consequência, portanto, dos vírus. Portanto, além dos vírus, também pode ser, portanto, a rinocinusite também pode ser causada por causa de anomalias anatômicas e também por causa, portanto, de algumas alergias. E como dizia, de modo geral, que as infecções das vias aéreas superiores são causadas maioritariamente por vírus, a rinocinusite não foge à regra. Ela também é causada maioritariamente por vírus, aqueles vírus que nós já citamos lá acima, como rinovírus, coronavírus, vírus essencial respiratório, entre outros, mas também é causado por bactérias, entre outros micro-organismos. Entretanto, alguém poderia perguntar como é que então é feita a transmissão desta doença ou desta infecção. A transmissão desta infecção se dá através da produção, portanto, de gotículas, tanto produzidas pela tosse, pelo espirro e também, portanto, pelo contacto com mãos contaminadas. O contágio se dá principalmente em comunidades, tanto fechadas e semi-fechadas, como edifícios, creches, escolas, dentre outros lugares. Entretanto, o período de incubação, não é que corresponde o intervalo entre, portanto, a data de contacto até o surgimento dos primeiros sintomas, leva em média 2, portanto, a 5 dias, um máximo de uma semana. A rinocinusite pode se apresentar, portanto, de 3 formas principais. Em rinocinusite aguda, quando os sintomas duram, não é, até 12 semanas. A rinocinusite crônica, quando os sintomas persistem por mais de 12 semanas. E a rinocinusite, portanto, recorrente, quando os sintomas, portanto, ou seja, quando o episódio desta mesma doença se repete mais de 4 vezes ao ano, com intervalo, portanto, de 2 meses. E talvez alguém esteja a se perguntar que sintomas então são estes que podem apresentar um indivíduo ou um paciente com rinocinusite. Geralmente, um paciente com rinocinusite vai apresentar febre, pode apresentar, portanto, coriza ou então corrimento, portanto, nasal. O paciente pode apresentar, portanto, cefaleia, ou então dor de cabeça. O paciente pode apresentar obstrução nasal e, entre outros, sintomas. Estes mesmos sintomas que nós acabamos aqui de referenciar, numa criança, portanto, num latente ou numa latente, ela pode se apresentar com recusa alimentar, choro fácil, com dificuldade respiratória, tanto devido à obstrução nasal. Nós também não podemos nos esquecer de como é que é feito o diagnóstico diferencial, ou seja, como não é, que nós podemos confundir a rinocinusite portanto, com o início de sintomas tanto referentes a doenças como a mononucleose infecciosa, a coqueluche, portanto, ao sarampo, entre outras infecções. Pois bem, então, como é que é feito o diagnóstico da rinocinusite? Pronto, o diagnóstico da rinocinusite ele é eminentemente clínico, mas em casos de complicações,
possa ser necessário fazer, por exemplo, uma radiografia simples dos seios paranasais. Pode ser necessário fazer uma tomografia computadorizada e, em último recurso, então, pode ser necessário fazer uma ressonância magnética. Uma outra coisa também muito importante que nós não podemos esquecer é que a rinocinusite pode apresentar algumas complicações, como a meningite, pode apresentar algumas complicações como o empiema, tanto subdural, pode apresentar como complicação, portanto, o abscesso epidural e, portanto, também o abscesso cerebral. Então surge a seguinte questão: como é que é feito o tratamento da rinocinusite? Vale aqui salientar que a rinocinusite é uma doença autolimitada, ou seja, muitas vezes não será necessário fazer um tratamento etiotrópico, não é? Ou seja, baseado na causa, portanto, da doença. Muitas vezes, alguns cuidados e o uso de alguns medicamentos, portanto, para combater os sintomas, como antipiréticos, portanto, o uso, portanto, de alguns soros para a lavagem, portanto, das fossas nasais, o uso de alguns antihistamínicos podem resolver a situação. Mas em casos tanto de rinossinusites mais frequentes, recorrentes, mais complicadas, então pode ser necessário fazer o uso de alguns antivirais, como a amantadina, o zetamivir, zanamivir, dentre outros. E antibióticos, com certeza. Antibióticos como a amoxicilina, amoxicilina, em junção com clavulanato. Pode ser necessário fazer o uso da azitromicina, cefaclor, dentre outros antibióticos. Bom, como se diz que prevenir é melhor do que tratar, então é importante tratarmos fatores predisponentes, portanto, intrínsecos ao hospedeiro, como evitarmos o acúmulo de objetos no quarto de dormir, arejar o ambiente, evitar esportes aquáticos, evitar contacto com fumantes, tanto dentre outros fatores. Pronto, dizíamos no princípio da nossa aula, do nosso vídeo, que abordaríamos 3 síndromes principais que acometem as vias aéreas, portanto, superiores, que são a rinocinusite, que já acabamos de abordar, e vamos agora então falar sobre a faringoamigdalite. A faringoamigdalite, nós estamos a falar de um processo inflamatório que acomete as amígdalas e a faringe. Então, é um processo também maioritariamente causado por vírus como rinovírus, coronavírus, e também por bactérias como streptococcus piogênios, pneumococcus, estafilococcus, dentre outros micro-organismos. Como é que é feita a transmissão, portanto, da faringoamigdalite? A transmissão da faringoamigdalite não foge à regra da rinocinusite. Portanto, geralmente a transmissão acontece através das gotículas produzidas pela tosse, pelo espirro, através, por exemplo, das mãos contaminadas, sem nos esquecermos com certeza da partilha de copos, talheres e de escovas de dentes também. Portanto, a transmissão também pode se dar por estas vias. Pois bem, então como é que vamos reconhecer que tanto o indivíduo, uma pessoa, o paciente está com faringoamigdalite? Pronto. Geralmente o paciente com faringoamigdalite vai apresentar tanto dor de garganta, vai apresentar dor de cabeça, vai apresentar tanto aumento da temperatura corporal, sem falarmos também, portanto, do aumento dos linfônodos, portanto, regionais, portanto, e também da presença de algumas placas esbranquiçadas, portanto, das amígdalas. Então, como é que é feito o diagnóstico da faringoamigdalite? Prontos, o diagnóstico também pode ser tanto baseado na clínica do paciente, tanto nos sinais e sintomas, mas o principal método do diagnóstico da faringoamigdalite consiste na faringoscopia, sem nos esquecermos também na análise de sangue, onde muitas vezes tanto o médico pode observar o aumento tanto dos eritrócitos, sem nos esquecermos também da pesquisa bacteriológica, quando houver então suspeita tanto da faringoamigdalite, portanto, por bactérias.
O tratamento da faringoamigdalite não foge muito à regra. Geralmente, uma faringoamigdalite causada por vírus, portanto, nós vamos utilizar antivirais. Uma faringoamigdalite causada por bactérias, vamos usar antibióticos. Antibióticos como a penicilina besatina, antibióticos como o fenoximetilpenicilina ou então a penicilina V, que é, muitas vezes também chamamos desta forma. Muitas vezes será necessário fazer o uso, portanto, da amoxicilina mais clavulanato, o uso de algumas gerações de cefalosporinas. E, finalmente, temos então a laringotraqueite, que é um processo inflamatório que acomete a laringe e a traqueia. Portanto, é um processo clinicamente caracterizado pela alteração na voz, dor na laringe, aumento dos gânglios, portanto, regionais, sem nos esquecermos também que ela pode ocorrer como complicação devido à faringite, devido à amigdalite, da rinite e da sinusite. Portanto, as causas também já são conhecidas. Ela tem como causa os vírus, as bactérias e também ela pode ser de causa mista. O diagnóstico também não foge muito à regra, geralmente é baseado nos sintomas, que nós já falamos lá atrás. Também, em caso de complicações, pode ser necessário fazer uma microscopia, pode ser necessário fazer testes sorológicos, que são baseados na detecção tanto de antígenos e anticorpos, portanto, contra estes agentes patógenos. E o tratamento geralmente é baseado também nos agentes causadores. Quando são vírus, então usamos antivirais. Quando são bactérias, então fazemos o uso de antibióticos. Portanto, era tudo que tínhamos para partilhar convosco na aula ou no vídeo de hoje. Portanto, nos vemos na próxima aula. Até já!